Teste testando som. Fala galera, beleza? Bora para mais um live code.
Beleza, meio espaçado aqui esse servidor, mas vamos lá. Bom, no dia de ontem então nós estávamos fazendo o que? Nós estávamos criando os nossos modelos de dados, né? Os modelos que vai representar o nosso banco de dados. Aqui então nós temos esse carinha, eu tô com o meu WS2 aberto aqui já, para quem não sabe eu vou começar aqui do início então, ó. Eu sou WSL, vou acessar o WSL aqui, vamos lá para o nosso projeto, isso aqui é do back-office. Tá bom, lubrificado na garganta aqui. Outro projeto aberto aqui. Pra quem não sabe, como eu tô no meu projeto, eu estou tendo um de code. E ele já vai pro meu Visual Code. Bom, ontem nós estávamos fazendo o quê? Criando esses modelos de dados, correto? Criamos todos os modelos, criamos todos os relacionamentos com base na documentação do próprio GORM. Eu vou abrir aqui para vocês, que era através dessa association aqui do GORM, né? Estamos utilizando ele. Nós estamos utilizando o GORM para ser o nosso RM, ele que vai ser o responsável por fazer a inserção dos dados na nossa base de dados. Configuramos então ontem os relacionamentos no nosso sistema aqui, que vai ser uma agenda, né? Através de contratos, né? Vai criar uma agenda que vai reservar o espaço, né? Vai reservar um escritório dentro de uma unidade um determinado intervalo de tempo. E através desse intervalo de tempo, né, vai gerar então um faturamento, um boleto de cobrança para o nosso usuário final. Ou seja, nós temos um contrato, no contrato nós temos nosso cliente, e esse cliente ele vai ser o cara que vai estar utilizando o espaço, ou seja, vai ser como se fosse um esquema de locação. Beleza? Então vamos lá então. Ontem então nós criamos todos os nossos relacionamentos, criamos as nossas associações. Ficou faltando agora nós fazer o que? Criar a nossa migração para de fato criar essa estrutura de dados do nosso banco de dados. Bom, ontem também eu falei que eu ia utilizar o Postgres, né galera, mas então eu vou estar utilizando mais SQL, porque o Postgres tem uma questão de esquemas lá que é um pouco mais complexo, então eu achei que não é mais fácil nós utilizar o MySQL, que também é um banco de dados open source, entre aspas, né, tem uma parte, tem um braço que agora pertence a Oracle, e vamos estar rodando essas migrations na nossa base de dados, criando toda essa estrutura de dados do nosso database. Bom, eu não tenho aqui o MySQL instalado, mas eu vou utilizar a imagem do MySQL. Eu tenho aqui o Docker Images, eu tenho essa imagem aqui, essa versão 5.7, certo? E vamos estar então subindo esse cara. Na hora que eu for executar esse comando, o que ele está fazendo aqui? Está subindo uma imagem com o nome MySQL Schedule Database, ou seja, ele vai subir um container com essa nomenclatura. Ali está o meu MySQL root password, né, que é o password que foi criado para o meu root. É a porta que ele vai estar executando, o MySQL e o endereço que ele vai estar executando. Quando está executando esse cara aqui, ele retornou um erro, por quê? Porque esse container já foi criado. Então eu vou dar um docker rm, eu vou remover esse container e vou recriar ele novamente. Images, está aqui as minhas imagens, aí da PS eu não tenho nada executando, certo? Então agora nós vai estar subindo o nosso container, beleza? Então nós subimos. Deixa eu só voltar aqui na tela. Vou dar um docker PS, agora nós vamos ver que nós está executando ali então na porta 3306, então nosso MySQL com o nome MySQL Schedule Database, correto? No nosso Dbeaver vai ser o cara que nós vai estar utilizando para fazer a conexão, fazer toda a visualização do nosso database, para não fazer via linha de comando. Eu tenho aqui criado então esse schedule app aqui que eu estava fazendo através de teste. Eu vou excluir esse database, só excluir, vamos excluir, yes, ou conexão estabelecida nada pelo software computador host. Deixa eu só verificar a conexão aqui. A conexão está estabelecida.
testar conexão, ele me conectou com então a minha imagem. Por algum motivo ele não está deixando eu excluir esse database. Você tem certeza disso? Sim. Ele não está deixando eu excluir esse carinha aqui. Por quê? Eu estou tentando excluir porque o Gorm, quando eu for executar o Gorm, ele não cria o database, igual alguns RMs de mercado. Nós temos que criar então esse database aqui na mão. Para criar esse database na mão, aqui nós acessa através do dbehavior a nossa imagem. Vem aqui, criar novo banco de dados. Aqui nós preenchemos o nome, né? Schedule, eu vou colocar o schedule sem ser schedule app. O TF8, que é o padrão que eu estou executando. Ele fala que eu não tenho permissão para conexão close. Estranho isso aqui. Deixa eu só fechar a conexão. Deixa eu só... cadê? Vou desconectar esse cara. Vou conectar novamente nele. Deixa eu só verificar esse banco de... foi removido, ó. É algum problema de conexão. Então vamos lá. Vou criar o banco de dados. Eu vou criar um novo banco de dados. Vou criar schedule.app. Eu estou utilizando o char7 UTF-8 MP5 e o tipo de collection também o UTF-8, beleza? Vou criar aqui meu banco de dados. Se nós visualizarmos aqui, ó, não tem nenhuma tabela criada dentro desse database, beleza? Deixa esse cara aqui. Então vamos utilizar esse cara aqui também. Beleza, aqui eu tenho então o meu cliente, que tem um relacionamento com o contrato. Eu tenho o meu company, tá vendo que ele não tem relacionamento com nada. Eu tenho o contract type, que ele tem um relacionamento com o contrato. Eu tenho o contract, que ele tem relacionamento com appointments. E tem um relacionamento com o meu cliente. Tem vários relacionamentos aqui, tudo que é isso for key, que é aqueles relacionamentos que nós criamos no dia de ontem. Isso aqui é importante você entender isso aqui, porque quando nós for criar nosso arquivo de imigração, ele tem uma cadência, ele tem uma sequência. Se eu criar um contrato sem antes eu ter um company ou ter um cliente criado, ele vai dar erro. Porque ele não vai falar que não consegue criar a AFK por causa do database ainda não está criado, beleza? Então vamos fazer a nossa migration. Vou olhar a garganta aqui. Bom, dentro do meu projeto, eu tenho aqui as minhas camadas de apresentações, né, que é dentro do CMD. Aqui o app vai ficar a minha API. E também criei uma pastinha chamada Gorm, onde eu vou configurar as minhas migration. Já está aqui, database. Dentro de database eu tenho meus modos, que são os modelos que nós criamos ontem. E dentro do meu migration, o que eu vou fazer aqui? O que eu fiz na verdade já, né? Aqui eu configurei um man para ele. Que ele está fazendo o que? Ele está configurando nesse DSN a string de conexão, ou seja, o usuário root, admin, ele vai conectar nesse localhost aqui, nessa porta, nesse banco de dados aqui, ó, que é o mesmo banco de dados que nós criamos de forma manual aqui, schedule app. Eu defino aqui o char7, vou dar isso aqui, beleza. Dá pra ver se isso é muito ruim a imagem. Esse cara aqui. Beleza, o que esse cara faz? Aqui eu estou chamando o Gorm, eu estou abrindo uma conexão com o meu MySQL, certo? E jogando para essa variável db. Se caso acontecer algum tipo de erro, ele vai atribuir essa minha variável erro. Essa conotação de tratamento de erro no Go, ele é muito utilizado. Todo lugar do Go aqui utiliza essa mesma anotação quando você for tratar erro. Eu não tenho aqueles try catch, aquelas exceptions da vida que eu consigo fazer no final. Ou seja, toda chamada que eu faço, eu trato, ele já pode logar isso ou gerar um panic aqui. Esse panic aqui na verdade ele vai gerar um panic no meu terminal caso aconteça algum erro. Se eu colocar um 37 aqui, ó, e nós formos rodar esse cara, nós vamos ver que vai acontecer um erro. Deixa eu só rodar aqui no meu terminal direto, para ficar bem. Schedule app, beleza. Então aqui eu vou dar um run. Deixa eu ver se isso aqui é direto aqui. Eu tô na aplicação errada. CD schedule backoffice. Vamos ver a aplicação certa.
Agora eu vou dar então aqui um run cmd. Eu vou para minha pasta do Gorm e vou executar o meu arquivo de migration.go. Quando eu executar esse cara, ele vai fazer aqui conexão recusada. Ele fala assim, não foi possível estabelecer conexão com o meu database. Por quê? Porque aqui eu coloquei para ele conectar na porta 3307. Mas se você olhar, se nós olharmos na nossa configuração, ele está rodando na 3306. Então, como eu coloquei essa tratativa de erro aqui, ó, ele vai fazer o que? Ele vai tentar fazer a conexão com o meu banco de dados, ele não vai conseguir. Ele vai atribuir um valor erro, ou seja, o erro vai ser diferente de 1000, que é a anotação que eu trato o erro aqui dentro do próprio Go. Ele vai jogar esse panic aqui na minha tela, que é esse panic que falha ao conectar o banco de dados. Agora eu vou colocar a porta 33.006 e vou simular um outro erro, que é o que? Lembra que eu falei para vocês na questão das migration que tem uma sequência a ser criada por causa dos relacionamentos? Se eu tentar executar isso daqui, .contract, e meu contract sobre o meu modelo de contrato, infraestrutura, database, model, contract. O contract ele tem relacionamento com várias outras tabelas, tá vendo? Cliente, contract type, company ID e por aí vai. Então quando eu tentar executar esse cara, ele vai dar erro. Ele não vai deixar eu criar uma estrutura porque ele vai retornar essa mensagem aqui para mim aqui, ó. Ele fala que está faltando o campo user ID que nós definimos, que é na verdade o user ID que é o client ID, certo? Ele está fazendo poliformismo sem de cliente. E fala algumas outras coisas que está faltando e quebra vários outros erros relacionados ao Gorm relacionado ao associações que nós criamos no dia de ontem. Então beleza. Aí se você olhar na minha database, por via de regra não é para criar esse cara aqui. Vou atualizar esse cara aqui. Tô me apanhando por esse editor. Tabelas. Tá aqui tabelas. Cadê o meu? A versão dele aqui é um pouco diferente. Eu uso o Linux, ele é um pouco diferente. Refresh, F5. F5 contém uma tabela criada, certo? Bom, agora se eu pegar esse migration que está aqui, colocar um company, colocar company, e se nós verificar que o company, modelo de company, ele não tem relacionamento com nenhuma outra empresa, não tem nenhum outro modelo, e nós executar essa migration, aqui eu vou executar essa migration. Ó, a minha migration foi executada, não aconteceu nenhum tipo de erro. Aí se eu vim aqui na minha tabela, fazer um refresh nesse cara, tá aqui a minha tabela com as minhas colunas, com meus campos que eu criei, tá vendo? Então, sempre quando nós criarmos associações e formos rodar essas migration, nós devemos prestar sempre atenção na questão do relacionamento. Porque se caso esse relacionamento tiver alguma dependência com outro modelo, nós não vai estar conseguindo executar essa migration. Beleza, a company foi executada. Qual que é o próximo modelo que eu posso estar executando? User tem algum tipo de dependência? Ele tem dependência com permission, ele tem dependência com profile. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar então o profile, que não tem dependência de tipo nenhum. Então eu venho aqui no meu arquivo de migração, coloco aqui model.profile, coloco esse cara ponto e vírgula, definir aqui. Se der um save, vou executar minha migration novamente. Na hora que eu olhar minha aplicação, na hora que eu olhar meu banco de dados novamente, minhas tabelas, eu vou ter agora então uma coluna chamada profile, certo? E um profile, tá aqui os campos relacionados a profile. Calma que eu tô podendo arrastar isso aqui. Profile tem o quê? Tem o profile ID e o nome, certo? Um detalhe por padrão, o Gorm ele vai criar uns campos create@, update@,
e o delete it também, tá vendo? Ele tem todas essas alterações aqui que funcionam como se fosse trigger, que na hora que algum registro for removido, for atualizado, ele vai estar preenchendo esses campos aqui. Esses create at, update at, delete at, ele cria de forma automática. Os campos profile ID, que nós criamos aqui, e o name, eles foram criados através dos valores que nós definimos aqui. Um detalhe importante é que eu criei o profile ID, e tá vendo que ele não define como FK? Ele criou uma coluna do tipo int profile ID e criou uma chave estrangeira aqui, ó, quer dizer, uma PK, uma primary key, né? Se nós verificarmos esse cara, ele é um begin, ele não é um not new, ele é um auto increment, e se eu olhar esse cara aqui, ó, ele é só um begin, não é auto increment. Então, aquela tese que eu estava falando para vocês ontem aqui, a questão de eu ter o profile ID não é necessário. Ele não é necessário. Se eu olhar o meu Worm, aqui no meu Association, na hora de eu criar Migration, cadê Migration? Vamos pesquisar aqui. Insert, aqui estão as associações. Eu preciso create user name, ele não passa o objeto ID, ele já vai criar de forma automaticamente. Eu quero saber como que ele está criando esse modelo. Bom, aqui o negócio. Vamos ver como que eu posso fazer um override uma PK. É isso que eu preciso. Deixa eu ver cuidar com o que ó, para que essa sentença que nós colocamos aqui no dia de ontem seja válida, eu vou precisar o quê? Que esse campo, a coluna seja esse cara, certo? E além dessa coluna, ele seja um primary key. Aí eu coloco um ponto e vírgula, primary key, profile. Aqui eu não preciso deixar um int, eu posso deixar apenas um int, certo? Nem profile. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui, eu vou excluir essa coluna, também vou excluir também a company, eu vou abrir aqui o company, eu tenho o company ID, ele está com um column name, eu tenho que definir aqui meu primary key. Agora nós vamos fazer o que? Através desse arquivo de imigração e essa, por exemplo, eu quero que essa coluna seja a minha primeira key dentro da minha tabela. Nós vamos fazer um discover para verificar se ele vai criar aquele campo ID novamente ou se ele vai criar uma coluna chamada profile ID, atribuindo essa coluna profile ID como sendo a minha primeira key. Vou rodar migration, as duas migration foram rodadas. Vamos então fazer o que? Vamos dar um F5 aqui na minha tabela. Criou aqui colunas. Ele não criou como FK. Vamos ver. Ele está só como not new. Ele não criou como. Agora vamos fazer um outro discover. Eu vou excluir essas colunas. Eu vou remover esse column name ID aqui que ele vai definir e eu vou definir só isso daqui. Primeiro aqui. E vamos executar novamente, já que a minha tabela não existe em dados. Se nós fazemos um F5, não tem tabela nenhuma. Vamos executar esse cara aqui. Ele rodou novamente. Eu vou fazer o que? Eu vou dar um novo refresh nesse cara. Ele criou novamente a tabela ID e não criou nenhuma tabela chamada Company ID e nem o Profile ID ele criou com uma Big Int novamente. Deixa eu só definir isso como int também. Profile ID e Company ID que eu não achei aqui. Colunas, cego. Não, ele criou aqui, Company ID. Então, de fato, nós não precisamos estar
adicionando essa anotação no nosso modelo. Porque ele já está criando um campo ID. Um company.id já é... Imagine, você está fazendo uma consulta e tem um objeto company.companyID, não é muito legal, né? Então company.id a anotação fica melhor. Vamos apagar essa coluna, vamos apagar esse outro carinha aqui. Nossa, agora que eu vi, galera, tem um lance do Pix que tá aparecendo em cima do fonte, mas tá cobrindo tudo não. Bom, vamos lá. Aqui estão tabelas. Eu vou no meu migrate, eu tenho company, eu tenho profile. E dentro do profile eu tirei então aquela coluna com profile ID e company ID. Porque não vai precisar, porque o Gourmet já é inteligente o suficiente para mim já criar meu primeiro aqui dentro do meu database, certo? Um outro cara que eu tinha visto também para criar quando eu estava vendo user era a questão de permission. A permission também eu vou estar criando. Eu não vou precisar botar esse cara aqui. Então eu vim aqui no meu immigration modo permission, ele também vai ser criado. Ponto e vírgula. Beleza, permission, beleza, user eu sei que eu vou usar ele em vários lugares, certo? User eu vou conseguir criar agora. User tem nome, tem e-mail, tem password, tem fone, tem indivíduo, documento, active, overdue, rolling, profile ID, que eu vou estar criando antes, e user permission, ou seja, eu consigo estar adicionando ele na sequência para estar criando o meu user. Beleza? Beleza, tem esses caras, vou rodar minha migration de novo, vamos verificar se vai dar tudo bem. Ele vai estar para criar 1, 2, 4 tabelas no meu database. Criou então aqui minhas tabelas, user, eu tenho então aqui o profile ID. Ele não está colocando a conotação, deixa eu ver se ele está colocando a conotação como ele fosse FK. Indivíduo, estou apanhando para visualização desse DBI. Aqui vou tirar depois print, pressão extra, auto increment no. Deixa eu ver aqui em índices. Ele criou para user, profile, user, deleted, primeiro aqui. Referência dele só criou uma FK para permissão. Permissão user. Deixa eu só verificar no meu user. Ele criou esse relacionamento, mas esse relacionamento com profile. Opa! Ele não criou por quê? Ele não criou essa FK com profile. Profile ID. Como indivíduo, profile ID, tá aqui como big int. E o permission ele criou aqui. Entendi. Ó, olha que interessante, galera. Tem 5 tabelas aqui, porque como eu defini um many-to-many aqui, na hora que eu olho no meu database, ele vai criar essa tabela de forma automática que está criando um relacionamento de usuário com permissão. Profile, opção primeiro K, chave estrangeira nenhuma, porque não tem nenhuma chave estrangeira. Dentro do meu user, chave estrangeira, eu tenho user profile. Então funcionou, a anotação tá certa. Eu tenho um relacionamento many-to-many. Ele criou aquela tabela intermediária, que foi o user permission, né? Essa tabela aqui, user permission. E dentro de user, se nós verificarmos aqui em chave estrangeira, ele criou uma FK do profiles e criou essa referência aqui da tabela many-to-many. Ou seja, o nosso user criou certinho do jeito que nós queríamos que ele criasse. Bom,
Agora vamos continuar então adicionando na nossa migration outros modelos, ou seja, nós tem agora então permission, profile, user e company. Esses dados já se encontram no nosso banco de dados, correto? Agora nós vamos então, qual que vai ser o próximo carinha? Ó, o cliente ele tem uma amarração fortemente com o contrato, então eu não vou conseguir estar adicionando ele agora. Admin ele tem uma amarração com o user, então esse cara aqui eu consigo estar criando já o admin. Eu vou criar aqui então um model admin. Vou rodar novamente, vamos verificar se esse poliformismo vai funcionar da forma que nós esperamos que ele funcione. Ele deu um erro, ele está falando aqui invalid polyformic type user unfilled user, ou seja, aqui vamos verificar então aqui nos Resmane Association Zone Polyformic aqui, ó. Ele fala aqui para mim ter um overwrite no Tor, meu user e aqui ele está fazendo um relacionamento direto com o owner, Polyform owner, ou seja, eu teria nosso poliformismo aqui tá errado, galera, porque ó, Polyform one, Polyform value master. Esse modelo Polyformic. Bom, nós temos tem um modelo de user, certo? Esse user pode ser secretária, médica ou cliente no sistema. Como eu posso fazer um Polyformic? Aqui. Isso na bosta. Tem que sentar na cadeira. Vou retorno aqui, né? Porque para ver se a gravação tá boa, como que tá o som, como tá tudo, né? Por isso que eu tô com esse fone aqui. Olha, o pau no meu polifone tá certo agora. Eu posso controlar através do worm ou fazer na mão. Pensando em valid. Sim. Tá falando missing field user ID internal database knowledge.
Eu tenho, né? Vamos entender a documentação. A documentação seria, eu tenho o dog, vamos pensar aqui, eu tenho cat e eu tenho dog. Cada um tem seu ID, ele vai criar o ID na hora que eu rodar aquela migration. Ele tem um nome, ele tem um relacionamento com o owner, ambos eles, ou seja, eu tenho user, eu tenho o admin, ele vai ter um relacionamento com user. Admin. Fechou, eu tenho o meu user, que é esse cara aqui. O meu user, que no caso seria o meu toy, eu não preciso ter relacionamento direto com o meu cat. Mas aqui ele tem um owner ID. You can change polyform type with tag polyform polyphrasing. Polyform association. GRAM support polyform association for has zone and has many. Has zone ou has zone. Galera, eu acho que eu não vou usar polyformismo aqui, mas eu vou usar uma conectação mais simples, que depois na hora que nós for fazer a regra de negócio, nós vamos estar criando esse cara na mão. Eu tenho user pode ser um admin. Galera, acho que eu tô fazendo uma estrelinha aqui. Dentro do meu user, eu posso ter o role ID. Esse cara aqui. E o role ID, ele vai ser como se ele fosse um int. Role ID, eu vou colocar ele como um. Aí dentro do meu ID eu vou ter o role, ele vai ser uma string, certo? Ele vai indicar dentro do meu database esse role. Dois pontos. E dentro do meu eu vou amarrar ele com o role. Então, falta o role type dentro do user. Eu tenho que ter um role type que vai ser uma string. Role type. Ele espera isso, né? Vai ser uma string. Type, esse cara aqui. Aí aqui eu tenho a minha função polyform. Aí vamos olhar o nosso banco de dados para verificar como que ele tá. User, tenho coluna, eu tenho role, eu tenho role, role type. Eu tenho admin e tem a coluna ID. Aí que eu tenho uma tabela polifórmica. Beleza, o admin está criado. O outro usuário, o outro papel que eu tenho no meu sistema é esse cara aqui. Aqui eu vou ter que fazer um polifórmico também. Aí eu posso definir aqui que ele vai set the role. Aqui ele tem um apontamento para ele mesmo. Isso aqui é um caso interessante também para nós verificar como que ele vai tratar isso no nosso migration.
Doctor. Lá no final. Vamos ver. Aqui, fechou. DB Migration. Vamos rodar essa Migration e verificar se ele vai quebrar. Se ele vai criar o Doctor. Vamos ver. Eu vou atualizar novamente aqui então. Ele criou a minha tabela de Doctor com a especialidade, papai, supervisor, apontando para ele mesmo, que eu consigo estar fazendo essa recursiva, né? Porque um médico ele pode ter vários médicos abaixo dele. Eu consigo montar uma hierarquia aqui. E o ID dele vai ser relacionado ao ID do usuário mesmo. Para que eu vou criar isso, né? Vamos ver. Beleza, então nós temos então um papel de user, que é o usuário do sistema, que ele pode ser tanto admin quanto doctor, e também pode ser uma secretária. Aqui então, como ele é um polifórmico, né? Eu tenho que definir aqui o role, mas a minha secretária ela depende de um departamento. Então, primeiramente, eu posso colocar aqui na minha migration, antes de executar user, eu posso colocar aqui que eu vou executar o departamento. Esse departamento aí sai fora. User deixa aqui, admin deixa aqui, tá certo. User, beleza, doctor tá certo. Então vamos colocar aqui na sequência da minha migration um modelo chamado um comercial, né? Model department. Aí depois aqui ele vai criar o user, admin, doctor. Aí aqui sim eu posso colocar para ele, model.secretary. Aqui eu posso coisar esses caras, eu posso rodar novamente. Ele vai criar então lá no meu database. Vou atualizar novamente aqui. Não é flash. Ele criou então a tabela departamento, que ele tem um ID e o nome. Eu tenho também a tabela secretaries, que ele tem o que? O ID e o departamento que ela pertence. Criou bonitão. Beleza, então os papéis aqui de user, admin, doctor, secretarian foram criados, correto. Profile também, permission foi criado. Departamento também foi criado. O contract type, como nós já vimos, eu não preciso disso daqui. Eu posso remover esse cara. Form name. Contract ID vai estar vinculado a ele. Aqui, contract ID. Um contract type pode. Um tipo de contrato pode ter vários contratos e o contrato pode ter apenas um tipo. Esse cara aqui não faz sentido aqui também. Esse cara aqui, ele vai ter apenas o contract type, ele vai criar um ID, vou vincular lá. Então eu vou entrar dentro do meu, vou fechar esses caras aqui. Secretary, eu vou ter que fazer o que? Agora eu vou começar model, contract type. Bom, aqui então ele vai criar esse contract type, eu vou executar a migration, ele vai criar. Aí se eu olhar aqui na minha tabela, vai ter uma tabela chamada contract type, que vai ter o ID e o name que eu defini. Esses campos create, update, delete, o próprio Gorm que cria para nós. Beleza, contract type, company, o cliente foi criado. Deixa eu só ver como que ficou o relacionamento do cliente, porque ele tinha a mesma lógica. Não criou o cliente. Dentro de cliente eu defini esse cara aqui. Tem um outro papel aqui, secretário, que nada mais é do que o cliente do sistema. Vamos ver. Ele quebrou. Por que ele quebrou? Porque um cliente ele está fazendo poliforme com user. No caso, ele tem que fazer um poliforme com role, que é o perfil dele. Aí vamos lá rodar. Agora quebrou porque ele fala que o field select implementa uma interface por causa do contrato. Eu não preciso do contrato aqui.
preciso apenas dessa tabela aqui. Beleza. Detalhe, deixa eu só criar uma bench git checkout-b. Vai ser um fit.add. Vai ser um create migrations. Beleza, eu vou dar um git status, vai ter 300.000 arquivos que nós já alteramos. Eu vou criar um commit só para o refactor de modelo e um commit para o migration, beleza? Git add ponto, isso aqui, git status, vocês estão aí, vou colocar só os modelos, git um commit -m refactor to association git add cmd migration git commit -m create migration file git status. Eu tenho os dois menus aqui que eu preciso estar criando, git add e o som. Eu vou colocar um git commit -m setup migration setup. Vou criar aqui uma PR create migration. Beleza. Vou criar essa PR. Eu gosto de definir a PR sempre com um padrão. Description ou descrição. E evidências. E se tiver alguma task, no caso que eu não estou trabalhando com um gerenciador de task, eu defino task aqui. Na descrição, vou colocar uma lista aqui, criar arquivo para conexão com o banco de dados. Passo mais aqui, criar arquivo migration para o worm, atualizar as associações para executar as migrations. E é isso. E de evidência, geralmente eu gosto de vir aqui. Eu tenho light shot. Eu tiro geralmente um print do que foi executado no meu ambiente. Eu coloco a imagem aqui. Espaço. Assim. Vou criar esse pull request. Tem que ir esse pull request, tudo mais. E agora nós vamos trabalhar em cima dessa range. Tá aqui, todos os códigos. Vamos continuar então executando as migrations para a criação do nosso banco de dados. Então vamos verificar se o nosso cliente foi criado. Vou atualizar aqui, a tabela cliente foi criada, ele tem apenas o campo ID, beleza? Por ser polifórmico, o cliente, o admin, a secretária e o doctor, todos eles refletem ao user, ou seja,
Quando eu precisar do nome, entre as informações que são comuns entre esses objetos, entre esses modelos, eu busco user.admin, ele vai trazer os admins que são de user, e por aí vai. Eu consigo fazer esse relacionamento aí. Eu posso ter vários perfis no meu sistema, já que o meu user ele pode ser único. Ou seja, eu posso ter um sistema hoje que apenas eu tenho a secretária acessando o sistema. Mais pra frente agora eu quero que o médico também tenha um painel lá para ele acessar o sistema. Então eu posso liberar para ele lá um usuário com password, com permissão, ele vai conseguir estar acessando o sistema. Agora tem um novo perfil de usuário, tem um usuário que é, sei lá, mecânico. Eu crio um modelo mecânico e interfiro e aplico as regras em cima de mecânico. Eu consigo fazer segmentação dentro do meu sistema, tudo encapsulado num único user, né? Usando esse conceito aí. Bom, vamos lá. Eu tenho migration, eu tenho contract type. Eu tenho um contrato. O contrato ele espera um tipo de contrato, um component ID que nós já criamos, certo? Time. Esse cliente ID aqui eu vou definir como um int. Contract type também eu vou definir ele como um int. Component ID eu vou definir também como um int. Time aqui, time float 64 que vai ser o valor, contract type, appointment ID. Esse appointment ID, na hora que eu rodar esse cara, ele vai criar um relacionamento com o appointment ID, mas isso aqui não tá legal. Eu vou colocar então aqui dentro da minha migration o model.contract contract. Eu vou rodar essa migration porque ele deu erro, permissão negada. Fala assim, negar migration ls git status, deu algum pau de permissão. Vamos aqui, run cmd gorm migration. Ele fala que toda vez que eu faço um apontamento desse jeito aqui, ó, por exemplo, o contrato está relacionado com appointments, mas ele tem que ter appointment. O appointment tem que ter o contract ID, então eu não preciso disso daqui. Agora, se eu vir executar esse cara aqui, vai dar bom. Mas se eu olhar aqui na minha tabela, eu vou dar um refresh. Ele criou a tabela de contrato com os campos relacionados ao contrato, certo? Cliente ID e tudo mais. Vamos ver aqui em chave estrangeira, ele criou o cliente ID, component ID e contract type, beleza? Que são as tabelas complementares. Então vamos lá. Então nós já temos o admin. O appointment ainda nós não criamos, porque o appointment ele tem o que? Ele tem um vínculo com run. Appointment type é um type, esse ticker eu quero ver se vai funcionar, e aqui vai ser um int também. Então primeiramente vamos criar então aqui a coluna run. Eu não vou precisar desse cara aqui. A run ela tem que estar representada com uma unidade. Então antes de rodar a run eu tenho que rodar a unidade. Então dentro do meu migration eu vou adicionar aqui um model.unit e eu vou pôr aqui então model.run, beleza, auto-migration. Então vamos lá. Aqui eu posso tirar esse cara aqui, porque esse eu não tenho funcionamento, eu não vou precisar desse cara agora. Unit ID eu posso tirar fora, porque como nós já vimos o Gorm ele é inteligente para criar o campo ID como PK já. Então vamos executar nossa migration. Se tudo ocorrer bem, não é para dar nenhum erro, mas não ocorreu bem porque deu um model unit define valid for key. Vamos aqui, unit ID for key unit. Vamos lá, unit. Deixa eu só tirar esse cara aqui para ver o negócio.
agora eu vou colocar o ROM aqui para verificar um outro negócio. Ah, eu achei que dava algum erro por causa do time.time. Calma aí que minha tela agora deu uma esquentada aqui na placa de vídeo e desligou. Deu uma piscada. Vamos entender o que está acontecendo aqui. No Chrome tem um number, column number, tem um float, eu tenho um string e eu tenho no ROM um vínculo com o Unity ID. E tem essa porque Unity ID. O trato, quando eu fiz essa definição com company, opa, dá uma piscada de novo. Eu tenho company ID. No ROM eu tenho Unity ID maiúsculo que eu tenho que fazer essa amarração. Que ele vai fazer o que? Ele vai entender que esse atributo aqui ele referencia uma unidade, né? Então agora eu não vou rodar essa igreja para funcionar, né? Para acontecer erro. Então vamos olhar nossas tabelas. Então refresh novamente. Agora, né, tem Unity. Os valores de Unity. Eu tenho runs, que são aqui as salas. Beleza. Então criamos então unidade run. Agora eu consigo estar criando o appointment. Contract ID. Então vamos aqui, model.appointment. O appointment, eu não criei nenhum campo chamado appointment type. Appointment type, ele é um enum. Então vamos executar esse cara e verificar se vai dar bom. Opa, já deu erro, porque ele fala assim, não suporte data type. Eu já até acho que eu sei o que possa ser. Eu acho que é relacionado a esse type que nós colocamos aqui. Aqui também já deu erro. End time at start time at, que também tem que filmar esses caras. E que esse ticker ele não está entendendo. Time ponto duration horas. Consigo colocar horas, microsegundos, acho que é duration mesmo, viu? Duration. E vamos ver, vamos suportar data type. Modo permission. Porque o trace do Gorm ele faz modo Gorm, modo date time, demora, papapá. Ou é a forma que eu estou atribuindo esse appointment type aqui, esse numerico, né? Ele fala que server version. Eu assim que ser manual correspondendo to serve create table. Vamos verificar o que aconteceu de erro quando ele for executar uma gerador, SQL, todas as opções aqui. Vamos, filho. Por que você está sendo rebelde comigo hoje? SQL, opa. SQL, novo script SQL, que é esse cara aqui. Ele vai estar tentando criar. Não sei se ele tem um outro formato aqui. Matar, SQL, beleza. Reclamando, ó. Você é o SQL assim, check manual perto de near, ou seja, ele não consegue criar um varchar do jeito aqui, ó. Esse formato o post ele aceita. Um varchar, uma rede varchar no banco de dados ele não aceita. Continuando
teste. Queria dar um teste, só que eu vou achar de string. Esse wikibase, esse cara aqui. Entendi. Eu não posso definir isso aqui assim. Vamos verificar. Eu vou buscar uma água enquanto eu vou ver esse problema que está acontecendo com esse carinha. Eu volto. Tô de volta. Bebam água, rapaziada. Bebam água. Eu tô definindo como liquidez. Só que esse cara. Type string é uma constante de string. Aqui ele está definido com washer 250 type. O doguinho tá aqui embaixo dormindo, descansando de buenas. Doguinho, doguinho. Deixa isso daqui. Essa musiquinha tá legal. Chegando na última musiquinha uma música mais animada. Faltava ter algum BO de versão, velho. Só eles querem aceitar esse padrão.
rapaziada. Eu não sei se seria interessante eu criar um modelo de dias da semana para que seja cadastrado e nós amarrar ao atendimento, para o atendimento ter vários dias de semana vinculados, né? Ou se eu posso ter um array apenas indicando que ele atende segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, pensando nisso, porque no relatório eu não vou precisar dessas informações, né? Porque esse atendimento ele pode atender de segunda, quarta, quinta e sexta, eu só posso exibir os nomes. Então, eu vou ter que verificar como que eu vou arrumar esse cara aqui, ele vai ser um varchar. Isso aqui. Vamos ver. Por que não está funcionando aqui? Mais que porque a minha não é o que eu tô procurando. Isso aqui é uma rede Steam. Vamos lá, como que ele aceita? Ele aceita, né? Char. Enum type. Name varchar size. Enum. Será que eu definir ele como um enum? Ele vai entender? Type. Enum. Since check manual responded to MySQL servers on high since near. Spark. Problema não tá esse cara aqui, velho. Continue. Não aceita se eu colocasse um array aqui na frente, pessoal. Vai considerar como varchar. Mesmo eu passando um array para esse cara. Interessante. Vamos verificar como ele criou essa. Como ID que dele. Eu vou achar mesmo. E se eu entrar na propriedade desse cara, medium small, achar JSON, small. Não. Tenho que definir como um
for só esses tipos aqui, eu não consigo definir como uma rede de string 1. Nem enum, ó, tem aqui, galera, ó. Ah, tem um enum. Deixa eu definir esse cara como enum também. Mas mais pra frente, quando eu começar a trabalhar de fato no serviço, para persistir os dados, né, vai ver qual que vai ser esse resultado aqui. Também está sendo gravado, né, porque ainda consigo voltar e verificar o porquê que nós seguimos dessa forma. Mas beleza, não vou salvar não vou alterar nada. Essa carry aqui deu erro, mas alterando ali voltou a funcionar normalmente. Gerou então o appointment, certo? Então nós já tem admin, appointment, cliente, company, contract type, contract, department, doctor, park price. O park price eu não tenho, então eu posso tirar esse cara daqui. O park price ele tem um relacionamento com, ele tem que ter uma eficácia com o appointment, né? Igual está sendo feito aqui. Então o park price vai fazer o que? Tem que ter esse cara aqui. Appointment ID. Porque assim, mesmo eu não, o atendimento não tendo estacionamento, quando existir, eu tenho que ter obrigatoriamente estar vinculado a um appointment. Por isso que tem que estar assim. Então, parking price. Parking price. Beleza, parking price adicionado aqui. Eu vou rodar novamente no migration. Alter table pode ter constante. Alterou a tabela. Fala assim, alter table appointment constante for park price appointment for aqui. Calma aí, cadê park price appointment? Cliente aqui. Alter table. Price aqui. File to represent park price. Ele não criou a tabela aqui. Ele não criou a tabela. Park price. Deixa eu só entender o que de errado aqui. Tem uma contact. Park price ID. Park ID. Park ID. Appointment ID. Porque dentro do parking price eu tenho que ter o valor do estacionamento. Valid to open reference table parking price. Se tem estacionamento, eu tenho que buscar o parking price que está relacionado a esse cara, que no caso seria esse cara aqui. Mas ele não está conseguindo fazer essa amarração. Porque assim, um atendimento tem estacionamento, esse estacionamento pode ter ou não pode ter um atendimento. Pode ter ou não pode ter. E tem estacionamento. Vai criar o preço nessa tabela aqui. Aí eu preciso salvar o ID do apontamento. Park price aqui. Park price ID. Por causa disso que tava dando erro, galerinha. Eu tava deixando
um atributo appointment ID lá e tava dando conflito na hora dele achar esse relacionamento. Park Price, se nós olhar aqui chave estrangeira, tal appointment vai ser a referência. E Direct Price Appointment ID, que é a FK dele. Agora foi. Bom, Park Price, Permission foi, Profile foi, RAM foi, Secretary foi, Unity foi, User foi. Então criamos toda a nossa estrutura no nosso banco de dados. Está tudo aqui agora no nosso arquivo de migration. Então toda vez que eu criar um novo modelo de dados, eu devo vir aqui no meu migration e adicionar esse cara aqui. Um detalhe de utilizar o RM. Por que eu estou utilizando o RM? Agora eu vou utilizar o MySQL. Beleza, vou utilizar o MySQL. Eu posso entrar aqui no meu repositor. Desculpa, repositor não, database. Na minha conexão, criar uma conexão para um banco de dados diferente. Ou deixar o Gorm aqui mesmo. E vir aqui no meu migration e alterar a minha string de conexão. Por exemplo, agora eu vou utilizar um Postgres. Eu posso vir aqui, colocar Postgres, abrir uma conexão com o Postgres, aqui eu tenho que instalar porque ele não está instalado, tá vendo? Form Postgres e rodar a migration em cima desse base e vai criar toda essa minha estrutura de dados dentro desse Postgres. Eu posso pôr com um Oracle da vida, enfim, ele vai fazer toda essa abstração. Eu não vou ter que mudar a sintaxe por causa do banco de dados diferente. Ele faz toda essa abstração para mim, o Gorm. Assim eu consigo ter a mesma estrutura de dados em diferentes bancos de dados. Saca? Porque eu estou utilizando o RM. Essa é um dos grandes ganhos que se tem utilizando o RM. Além dos repositors, né? Que eu posso criar repositor, criar a string de... A carry eu crio escrevendo com a sintaxe do Gorm, ou seja, a mesma sintaxe que pode estar utilizando no MySQL, eu posso utilizar no Postgres, eu posso utilizar no Oracle, no MySQL e por aí vai. Um grande ganho. Lógico que você tem um pouco de perca de performance, né? Porque assim, ele tem que pegar o modelo de dado, converter para uma sintaxe SQL para ele persistir ou inserir ou enfim, nossa base de dados. Mas você tem um grande ganho em desenvolvimento, porque você tem o mesmo banco de dados, a mesma escrita você pode estar utilizando em vários outros bancos de dados, sem ter um impacto muito significante na sua aplicação. Isso é um dos grandes ganhos de estar trabalhando com RM. Bom, então nós criamos nosso migration, adicionamos todas as nossas migration, foram criadas todos os nossos modelos aqui no banco de dados. Essa pasta migration que eu posso remover, porque eu não vou utilizar, posso ter só um modelo, eu tenho o meu arquivo de conexão aqui, e dentro do meu arquivo de migration, o que eu estou fazendo? Eu abro uma conexão aqui, uma string de conexão, abro uma conexão com o meu banco de dados MySQL, se caso acontecer alguma falha ele quebra, eu chamo aquele meu adaptador que eu criei aqui, eu estou chamando esse meu adaptador. Esse meu adaptador, o que ele retorna para mim aqui, o new adapter? Ele está retornando o quê? Um ponteiro de Gorm adapter. Esse Gorm adapter, ele vai fazer o que? Ele vai retornar aqui que eu vou fazer esse getDB, que é o cara que eu defini aqui, ó. Eu defini esse getDB para ele retornar esse cara aqui para mim. Aí na hora que ele retorna meu DB, eu jogo no DB. O meu DB, ele tem esse método automigration. Esse automigration vai pegar todos os meus modelos de dados que eu criei aqui dentro do meu infra database model, vai criar a minha estrutura de dados no meu banco de dados com meus atributos conforme que eu defini dentro de cada modelo. Appointment, se eu verificar tudo isso aqui, essa estrutura de dados foi criada dentro do meu banco de dados. Agora eu tenho o meu banco de dados criado, meus modelos refletem o meu banco de dados. Agora eu posso estar trabalhando com os meus repositors. O que seria os repositors? Os repositors seriam os caras que vão fazer o meio de campo entre o meu serviço, a minha camada de domínio ali com o meu banco de dados. Ele vai fazer essa abstração. Ele vai ser responsável de fazer assim, traga todos os contratos para mim. Eu vou ter um método chamado getAllContracts e eu vou bater através do modelo. Ele vai pegar os contratos, esses contratos vai ser retornado para mim e eu vou precisar fazer depois só um convert
para converter o meu modelo para minha entidade, porque assim, a minha entidade nem sempre reflete como posso dizer para vocês, eu tenho um modelo de dados que reflete meu banco de dados e eu tenho a minha entidade de domínio que reflete o meu negócio. Nem sempre a minha entidade vai ser igual ao meu banco de dados, porque eu posso ter uma entidade de pedidos, que dentro dessa entidade de pedidos eu tenho produto, eu tenho usuário, eu tenho várias outras coisas. Por exemplo, assim, eu tenho aqui no meu sistema, eu vou ter uma geração de boleto. Eu posso ter uma entidade de boleto, dentro dessa entidade de boleto ele pode ter o quê? As reservas, ele pode ter dentro da reserva, ele tem que ter a sala que foi reservado, quem que reservou, os médicos que estão responsáveis por aquela sala e por aí vai. Então eu tenho uma entidade de domínio. E essa entidade de domínio, ela tá contemplando vários modelos. Ou seja, eu vou bater em vários lugares da minha aplicação, vou sumarizar esses dados e vou gerar uma entidade para o meu negócio, que o meu negócio vai tratar essas informações. E é assim que nós vamos trabalhar. Bom, modelo criado, base de dados criado, conexão estabelecida com o nosso banco de dados. Agora o próximo passo vai ser então criar os nossos repositors, e dentro desses repositors também vai estar começando a criar os testes para repositórios, beleza? Nós não testamos o modelo, mas nós testamos o repositor, que é uma parte do nosso negócio. Então, na próxima live aí vamos estar implementando os nossos repositor. O repositor ele é um pouco mais oneroso, como nós vai estar implementando o teste, nós não vai conseguir fazer todos os repositors numa única live. Nós vai criar repositor, criar o teste para ele, verificar se ele está fazendo aquilo que nós queremos que ele faça e vamos indo gradativamente aí com a nossa implementação, com a criação da nossa aplicação. Eu vou subir aqui também a aplicação front-end que eu tenho aqui dessa aplicação para você ver o resultado final o que nós desejamos atingir no final dessas lives. Deixa eu só sair aqui. Schedule app npm start. Ele vai subir um proxy aqui. Vamos ver se ele vai subir a aplicação. Essa aplicação está meio parada. É uma aplicação front-end que eu estava criando em Angular 9, se eu não me engano. Aqui eu não sei se o npm start ele vai subir com stub. Não, não vai subir com stub. Então é npm start stub, se eu não me engano, aqui ele vai criar correto. Aí aqui na minha web, ó, localhost 4200, caramba. 200. Você vai carregar. Se eu rodei certo. Ele tá bom. Pronto, ó, a cara da nossa aplicação vai ser essa daqui, ó. Vai ter então aqui a agenda, semanal, diária, eu vou ter os contratos, que vai estar listando aqui os contratos, eu vou conseguir editar contrato aqui, ainda falta muita coisa que mais pra frente eu estar implementando, relatórios, eu acho que está vazio também. Mas aqui é uma aplicação Angular, né, que vai estar consumindo aquela nossa API que nós estamos fazendo em Go. Mas a cara do sistema, em resumo, é essa daqui. Unidades, né? Cada unidade tem a sua quantidade de salas e por aí vai, tá vendo? Aí vai consumir aquela API que vai estar criando esse sisteminha aqui. Então, antes de mais nada, né, antes de preparar essa aplicação aqui, vamos fazer o commit git status git add isso daqui, adicionar os modelos, -m, refactor model migrations, beleza, status onde tem aqui, git add, commit -m, add models o meu inglês não é dos melhores, mas estamos trabalhando para melhorar. Fit git
bom nós subir todos os códigos que nós desenvolvemos para o nosso remoto, porque caso dê algum problema na minha máquina local, eu tenho o meu código salvo no meu remoto. Beleza? E rapaziada, vamos lá ver se as nossas alterações refletiram aqui. Vamos aqui no Gorm, no Migration. Ó, então nós temos todos os nossos modos que foram refletidos aqui, todas as nossas alterações foram migradas nessa PR. E assim finalizamos mais essa criação. Ou seja, no dia de ontem nós criamos os modelos de dados, criamos associações. Hoje nós fizemos o quê? Fizemos a conexão com o banco de dados, nós precisamos fazer um refactor em cima dos modelos para que as migration funcionasse no nosso banco de dados, né? Tinha alguns relacionamentos que não faziam muito sentido, algumas associations que não faziam muito sentido. Também fizemos um overview em cima do poliformismo, que a forma que nós tínhamos implementado ontem estava errada. Então, refatorando aqui o poliformismo, criamos então essas 3 colunas aqui, Rolling Type, Rolling ID. O nosso admin, ele é um usuário, então nós dentro de Rolling, né, faz esse poliformismo aqui com Rolling ID, ou seja, dentro do nosso usuário lá, né, vai ter um admin ID que vai estar vinculado a esse cara. Dentro do client a mesma coisa, dentro do secretary a mesma coisa, secretária a mesma coisa, e dentro da tabela médico também usamos aqui o poliformismo. E aqui é isso. Beleza, fechamos nossos modelos, criamos a nossa migration, a nossa conexão com o banco de dados está funcionando. Recapitulando, eu estou usando então a imagem do MySQL 5.7 para ser o nosso banco de dados, e eu estou conectando a esse MySQL aqui através do DBeaver, né, que foi onde a gente estava validando aqui, DBeaver. Estava validando nossas informações. Se nós entrar aqui, editor database, na verdade localhost, editar conexão, eu coloquei aqui o meu localhost, a database aqui eu não defini, eu estou acessando todos os databases que existem no meu banco de dados, porque dentro do meu banco de dados eu posso ter mais de um database, certo? E se eu quero setar para me conectar direto àquele database, eu posso preencher aqui, né? Schedule app, testar a conexão, ele vai conectar, vou dar um OK, ele vai fazer o que? Na hora que eu dar um yes, ó, e vir aqui, ele não vai aparecer outro, ele vai trazer direto aqui o default, que é o banco de dados que eu estava mexendo. Aí aqui eu tenho todas as minhas tabelas, todos os meus modelos que nós criamos e persistimos através do migration. Então o Gorm fez essa inserção para nós, ele que criou essa estrutura. Lembrando que o Gorm ele não cria o banco de dados, ele apenas cria as tabelas. Então precisamos conectar o banco de dados, criar o nosso database e na nossa string de conexão fazer esse apontamento para o nosso database, ó, tá vendo? Isso aqui é necessariamente, a partir do momento que nós criamos o nosso database lá no banco de dados, nós viemos aqui na string de conexão, colocamos aqui schedule app, definimos char7 também que o nosso banco de dados está configurado, e a partir disso ele abriu a conexão, estabeleceu a conexão, o conector está funcionando, nós chamamos o método AutoMigration, passando os modelos que nós criamos, e assim o Gorm vai estar criando toda a nossa estrutura de dados no nosso banco de dados. Galera, então eu acho que eu tinha para passar para vocês então nessa live, era praticamente isso. Criou a nossa estrutura de dados, a nossa estrutura de dados já se encontra no nosso banco de dados. O próximo passo então agora de fato é criar o nosso repositor, que é o cara que vai ser responsável por buscar os dados, inserir os dados, excluir os dados no nosso banco de dados. E assim nós vamos trabalhando de forma gradativa. Lembrando então que eu estou utilizando então alguns conceitos de DDD, ou seja, eu tenho minha camada de domínio, minha camada de infra e a minha camada de aplicação que vai ficar ali dentro de CMD, certo? E vamos finalizando então mais essa live. E havendo alguma dúvida aí, vocês conseguem me contactar através das minhas redes sociais, que tá aí no meu próprio Twitter. Ou Twitter não, Twitch. Confundi aqui. Beleza? Havendo alguma dúvida, só chamar. Bora pra mais uma. E é nóis.
Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.